Fala, pessoal, eu sou a Ju Tubino e eu tenho a honra de receber, para minha segunda entrevista do dia, a Renata Centurion, sócia e diretora para a América Latina da Winning by Design, que a gente tem trabalhado Ju. Tão juntas, né, Rê? Isso mesmo. Prazer estar aqui, Ju. Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando para vocês aí ao vivo. A gente está aqui, já fizemos algumas lives para mostrar para o pessoal a estrutura aqui do RD Summit. Está sensacional esse ano. Quem não veio, tenho certeza que vai se arrepender, né, Ju? Super obrigada, não, super obrigada, Rê, por prestigiar, né, a gente, não só no dia a dia, como hoje no nosso evento. É um prazer ter você aqui. Igualmente. Tem uma péssima notícia, a gente só tem uns 10 minutos. Putz, aí e a gente tem papo para, tipo, horas. E eu soube que você já fez a tua apresentação, tô vendo essa tua cara de alívio. Disseram que você fez o pessoal dançar. Isso mesmo. Conta um pouquinho, dá o spoiler pós-palestra. Pós-palestra. Então a gente fez uma dança com o pessoal, a gente chamou, levantou a galera para motivá-los, né, e para continuar muito animados, porque eles vêm de algumas horas de palestra já. Então a gente fez um agito com a galera, chamou o pessoal lá na frente, dançamos e falamos sobre efetivamente como treinar essa nova geração de vendas. Que basicamente o tema, fala um pouquinho mais pra gente. Isso eu acho que tá todo mundo super curioso, né? A combinação de treinamento com nova geração. Isso. Porque o que acontece hoje a gente vê que a gente tem uma outra forma de treinar as pessoas, né? Porque antes a gente acreditava muito que apenas uma aula expositiva ia ajudar muito as pessoas a se desenvolverem. A gente sabe que não é assim. Quando a gente coloca o pessoal, entende o pessoal na sala, mas entende qual a motivação que eles têm, qual o objetivo final de você participar desse treinamento. Aí sim você consegue chegar no maior aproveitamento que essa pessoa pode ter. Porque quando você entende qual o objetivo que ela tem e ela entende por que ela está ali, aí sim você consegue um resultado muito melhor. Então a gente dançou, a gente também falou sobre como fazer isso, porque é muito simples a gente falar, olha, vai lá e faz, mas como? Né? Se eu nunca fiz isso antes. Então, o que a gente vê dentro das empresas, infelizmente ainda hoje, é que muitas vezes as pessoas querem que o vendedor ou a vendedora saiba vender. E, de verdade, treinam apenas a pessoa no produto. E a gente sabe que a gente precisa ajudar essas pessoas a se desenvolverem para que elas possam performar da melhor forma possível com o seu cliente. Então, como conversar, como fazer as perguntas certas, como desenvolver isso para que isso se torne uma conversa. Porque nada mais o que a gente quer com o nosso cliente é o que a gente está fazendo aqui. Como a gente conversa. Sabe que das várias conversas que a gente teve, uma das coisas que vocês falaram bastante e com a qual eu concordo, né, a importância da consistência do básico. A gente fica meio que tentando achar o segredo mágico, aquele cara ou aquela mulher que vai descer do pedestal. Fala um pouquinho mais o que é esse básico, esse treinamento básico? Foi muito importante você tocar nisso, Ju, porque assim, às vezes as pessoas falam, eu sei o básico, eu sei tudo. Assim, mais do que o básico, eu sei tudo. Qual que é o grande problema? Se a gente acredita realmente que a gente sabe muito, a gente não dá chance para aprender coisas novas. Primeiro ponto. E segundo ponto, às vezes você sabe o básico do básico, mas você precisa aprofundar nesse básico. Você precisa ser o master, super top disso, porque quando você vai conversar com o cliente, cada vez que você conversa com ele, ele vai trazer às vezes uma objeção que você não treinou antes, que você nunca viu. Então, como eu fazer com que isso aconteça de uma forma muito natural dentro da minha equipe, para que não pareça que a pessoa que está do outro lado, a pessoa precisa se sentir dentro dessa conversa. Então, eu preciso treinar muitas vezes. Preciso treinar em time. A gente sempre recebe novas objeções durante o nosso trabalho dentro do dia a dia. Então, como eu posso trabalhar isso em time para desenvolver todo mundo junto? Não adianta nada eu ter um superstar, um cara muito bom, uma menina muito boa, né, se o time todo não está acompanhando. Então, o treinamento, que foi o que a gente fez na RD, faz com que todo mundo esteja na mesma página. Por isso que as pessoas adoram trabalhar com vocês. Vocês são o nível top, ou seja, as pessoas não esperam nada menos do que você ser muito bom. Aliás, você tocou no assunto dos heróis, né, dos superstars, acho que foi como você falou, e a gente tende a focar nas pessoas que precisam mais, né? Quando na prática, talvez a gente devesse maximizar o tempo nas pessoas que estão performando melhor e que no fim a gente acaba não investindo em treinamento, né? Qual que é a tua? Tem alguma reflexão sobre isso? Algumas. Eu acho que a primeira coisa a gente deve sim ajudar as pessoas que estão muito bem, essas pessoas podem ajudar o resto do time.
Então, quanto mais elas, a gente faz diferente. Com essas pessoas que estão indo muito bem, a gente coloca elas para ajudarem no treinamento. Como que você pode ajudar o seu time a ir muito bem? Porque assim elas também estão treinando. E não fica uma coisa, entre aspas, enfadonha. Né? Então ela participa daquilo, ajuda a construir a equipe e o sentimento de gratidão, de pertencimento é muito forte. Você constrói uma equipe dessa forma. Então ajudar o meu time, como é que eu faço para todo mundo estar na mesma página? Se eu sou muito boa em alguma coisa, eu posso ensinar as outras pessoas que estão no meu time também a serem ótimas. Então, isso de pertencimento e de time é muito importante. Até traz um senso de responsabilidade para os dois lados, né? Dos dois lados. Muito a legal. Responsabilidade é algo assim, fundamental da pessoa entender qual é a minha responsabilidade dentro do time. Não é só, eu fui contratado, ótimo, agora eu vou fazer só a minha parte. Você precisa exceder isso, você precisa pensar em como você pode ajudar todo mundo para que todo mundo vá melhor. Na minha época, até eu falei isso dentro, na nossa época talvez, o vendedor muito bom era aquele que escondia tudo só para ele, só ele sabia o herói. Hoje isso não tem mais lugar para você ser assim, né? Você precisa compartilhar, né? E aí as pessoas naturalmente colocam como líder, né? Porque você está buscando a liderança de uma forma diferente, ajudando quem está do lado, precisando de uma mão amiga no momento que de repente você não sabe como lidar com isso. Rê, e tem nos times de vendas de mais sucessos, mais emblemáticos, mais acelerados, tem alguma... Não vou dizer uma fórmula mágica, mas tem alguma receitinha para ser levada em consideração para construir um time de sucesso? Eu acho que tem algumas receitinhas, né? A gente até brinca, fala, não tem atalho para o sucesso. Você precisa ralar e trabalhar mesmo, né? Não adianta, me dá aí as 5 dicas de como ser melhor. Você primeiro precisa ralar, depois você precisa ralar, precisa ralar, precisa ralar. Então, o que acontece, eu acho que, assim, mas como que eu faço para ralar da forma certa? Como eu faço para fazer isso de uma forma inteligente? Então, a primeira coisa se você tem um framework básico que está todo mundo seguindo, se a empresa, se qualquer cliente ligar aqui na empresa, por exemplo, vai falar comigo, vai falar com a Ju e vai ter um bom atendimento, um excelente atendimento. Então, se a gente estiver falando todo mundo dentro do time na mesma língua, isso já ajuda muito. A segunda coisa é treinar bastante. Então as pessoas, às vezes a gente vê o cara falando, não, mas eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo. A gente todos os dias aprende muita coisa, né? Então como é que eu posso... Ju, o que você sabe que você pode me ensinar? Tem um negócio bacana que eu queria compartilhar com você. Então acho que a proatividade para que o time cresça junto é muito importante também. Proatividade de eu ajudar o próximo, atividade, se eu vejo alguém que está precisando de alguma coisa, eu posso ir lá e falar, olha, talvez se você fizer essa pequena mudança, você vai ter mais sucesso. E às vezes a pessoa não consegue enxergar, porque ela está desse lado. Outra coisa interessante é quando a gente grava as pessoas, o que a gente está fazendo agora, gravar as pessoas é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala, mas a Ju pega no meu pé, não é possível. Eu não, daí você se vê gravado e fala, ui. Exatamente isso. Porque tem algumas coisas que quando a gente não tem essa consciência, a gravação ela te dá uma consciência do que realmente está acontecendo. Então, se você tiver a oportunidade de gravar o seu time, depois mostrar para as pessoas o que está lá do outro lado, elas falam, nossa, eu não tinha ideia de que eu fazia isso. Então, quando você faz isso, é muito poderoso também. Eu enxergo e vejo o que eu posso melhorar. E sempre que as pessoas que estiverem do outro lado, às vezes a gente está fazendo roleplay aqui, quem está em volta pode continuar anotando, continuamente anotando o que a gente está falando, o que faria diferente, o que eu podia ter melhorado. Porque dessa forma, quando eu saio, eu tenho tudo anotado e eu posso aos poucos ir melhorando ponto a ponto. Porque quando a gente faz o coaching, não adianta eu falar tudo para você de uma vez. Você não vai conseguir desenvolver. Né? Então, nessa semana a gente vai trabalhar isso aqui que é o mais importante. Depois a gente vai pegar os outros tópicos. Acho que essa seria eu acho que a gente tende a vincular também, né, Rê, o treinamento com assim, o expert que vem, que sabe tudo e vem ensinar e dar as respostas. E quando na prática eu vejo muita troca, né? Eu vou dar o exemplo da própria RD. A gente já tem o hábito, faz certo tempo, alguns aninhos, de fazer esses roleplays, né? Então a gente brinca que são os ensaios antes da situação real acontecer para você treinar seus músculos. E na verdade nem sempre o gerente ou o líder precisa estar presente. Em alguns momentos é até bom que ele não esteja. As pessoas da mesma função, né, acabam se ajudando muito, trazendo outra perspectiva. Naquela situação real tal, eu fiz de uma maneira diferente, por que você não faz assim? E, puxa, isso gera, volta para o senso de responsabilidade, né? Volta para o senso de colaboração.
Perfeito. Eu acho que isso é muito bacana, de novo, na construção do time, né? Então, às vezes eu sou melhor em alguma coisa, você é melhor em outra, e o fulano é melhor em uma outra coisa, e a gente construindo juntos, a gente ajuda essa pessoa a ser melhor em alguma outra coisa e eu posso aprender com ela. Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente sempre pode aprender mais, né? Sempre pode se desenvolver mais. Está aberto a isso, né? Se eu estou fechada, eu não posso aproveitar o que todo mundo tem para me trazer. Essa diversidade dentro dos times também é outra coisa bastante importante. De idade, de gênero, né, etc. De pensamentos. Pensamentos diferentes, exato. Porque as pessoas têm culturas diferentes, né? Então, se eu estiver aberto a aprender com o outro, tudo fica mais fácil. E eu posso realmente aproveitar isso para um momento muito melhor e contribuir como um time como um todo. Ainda sem sair desse tema de ensaios, né, ou dos roleplays, que eu sou super pró. A gente está falando dentro de casa, snowball, né? Como que a gente faz isso virar uma bola de neve e crescer de forma exponencial. Acho que uma sacada legal que a gente teve do trabalho conjunto foi fazer isso de áreas diferentes, né? Então a gente já não está mais fazendo, assim, pegando no tranco, né? Mas a gente não está mais fazendo esses ensaios só vendedor com vendedor, customer success com customer success. A gente está indo além, fazendo eles conversarem já no dia a dia, no ensaio, né? E isso é super importante, Ju, porque o que acontece é que quem está em Customer Success hoje tem uma visão diferente do cliente, né, por um outro ângulo. E quem está em vendas, às vezes não está enxergando isso. Então, eles trazem muitos insights. Olha, você já pensou em usar isso? Meu Deus, eu nunca pensei nisso. Então, a pessoa assim, está dentro do time, é a mesma empresa, com o mesmo produto, mas às vezes pode trazer uma sacada que você não teve. Não, e eles estão acompanhando o cliente em etapas da jornada diferentes. Então, se eu sou um vendedor, eu peguei o cliente, ou potencial cliente, depois da fase de exploração será que aquele produto faz sentido para mim, né? Se eu já sou a pessoa que está ali na adoção, na expansão, eu já estou sentindo as dores do cliente, né? Quase que antecipando as dores do cliente. É uma troca super rica. Perfeito. E entender também que, dependendo da fase em que o cliente se encontra, né, ou se ainda nem é cliente, que ele tem necessidades diferentes. E ele vai mudando. Você precisa acompanhar esse cliente e sempre ouvi-lo, de forma que você possa ajudar com essa necessidade que ele está precisando agora. O Rê, eu gosto também de perguntar sobre os erros. Assim, o pessoal que chega para vocês, do tipo, precisa de ajuda, né? Quais são os erros mais comuns? Bom, alguns erros importantes que a gente vê, né? Roleplay. Minha equipe não faz roleplay. Acho que esse é o primeiro. Por quê? Porque hoje está frio, amanhã está calor, hoje o pessoal não está todo mundo da equipe aqui e tal. Porque é fechamento, porque é abertura, porque é meio do mês. Por tudo. Porque eu tenho vergonha, porque eu não quero. Então, assim, primeira coisa, em time, responsabilidade de fazer roleplay. No começo é difícil, dói, cansa, não quero, tem aquela visibilidade e tal. É difícil o começo, é verdade, né? É que nem mãe. A gente fala, amamentar é super difícil, mas ninguém me disse. Estamos dizendo, é difícil. O começo é difícil porque a gente não tem o hábito. A partir do momento que você coloca isso como um hábito, como todos os dias, depois do café da manhã, depois do almoço, jantar, eu escovo o dente, eu vou fazer roleplay todos os dias quando eu chegar por 15 minutos com a minha equipe. Se eu colocar isso como um hábito, fica fácil. E as pessoas sentem falta. E isso que é o mais bacana. Então, assim, a primeira dificuldade... Já estamos no horário? Meu Deus. Então, essa primeira dificuldade como é que eu crio esse hábito? Então, o hábito é criado a partir... No começo impondo mesmo. Gente, vamos lá, nós precisamos ajudar, né, como equipe. E todo mundo perceber qual é o ganho disso. Então, a motivação vem do ganho. Ou seja, puxa, eu fiz o roleplay, vocês me disseram que eu tinha que aprender. E agora eu consegui manejar melhor a objeção do meu cliente. Aprendi alguma coisa com essa pessoa que eu não sabia. Olha que legal. E aí, isso vai automotivando a pessoa e ir em time. Então, é uma espiral para cima que não tem fim, né? É super bacana. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente vê. A segunda coisa quando os gestores não dão feedback para o time. O segundo grande erro, né? Como é que eu dou o feedback? Eu chego em você, te dou uma bronca, te falo, mas tudo é errado. Não é assim, né? Preciso anotar primeiro o que está acontecendo, entender daquilo tudo o que é mais importante e fazer step by step, né? Uma coisa por vez. Porque se eu quero te ajudar, efetivamente, eu preciso entender o que agora você consegue desenvolver e fazer isso por fases. Uma força propulsora, né? Exato. Né? E a gente ir construindo juntos. Porque quando você confia na pessoa que está do outro lado, acho que tudo fica mais fácil. Né? Olha, eu preciso de ajuda.
né? E a pessoa vai te pedir ajuda e você tem a mão estendida para ela, para você poder ajudar naquele momento que ela precisa mesmo. Eu falei no começo, a gente só tem 10 minutos, né? Poderíamos ficar difícil. falando muito mais. Um assunto que é tão querido para nós duas, Pois né? é, super querida. Super Legal. querida. Então, Rê, obrigada de novo. Queria te agradecer pela Eu que presença no agradeço. Summit, pela parceria. E agora acho que vai seguir uma pessoa que você conhece bem. Ah, vamos ver. Adorei, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer falar com você. Valeu. Valeu, Ju. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.